tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e você aí que está nos assistindo aí na sua cama, no calor da madrugada, uma boa madrugada. Olha, nos assiste e vai dormir logo, que isso não é hora, amanhã tem aula. Ô, gente, que maravilha! Mais uma vez nessa casa que nos acolhe, nos estúdios aqui, eu posso dizer assim, em Feira de Santana, no Centro Integrado de Educação Básica aqui de profissional de Feira de Santana, essa escola que é uma maravilha. Então, para começar, eu gostaria eu vou antecipar, os beijos quis. Oh, Rita, tem uma música assim, né? Oh, Rita, eu não sou péssimo cantor, mas um beijo gostoso aí para nós, primeiro para nossa anfitriã, a Ana Verena. Uma salva de palmas para nossa diretora. Aê! Um beijo quis. Eu vou começar pelas mulheres. Um beijo quis para a nossa secretária de Educação, Rovena Brito. Eita! E aí, eu não posso deixar o homem que incentivou e está desenvolvendo a Bahia, é um governo para frente e que cuida de gente. Jerônimo, um beijo no coração. Eita! Murilo, diretor do Núcleo, que nos apoia e vai apoiar muito com a TV Conexões aqui em Feira de Santana. Ah, venha cá. Você está onde? Você está na TV Conexões, a Estação do Saber. Aonde? No YouTube. Gente, é muito importante. Entre na nossa página, dê seu like, aperte aquele sininho que você vai receber todas as notícias de novos programas na TV Conexões. E é muito importante que você se inscreva. Então, o programa Estação do Saber, hoje, com Fernando Lauria, o nosso neurocientista. Então, eu vou chamar logo. Vem para cá, Fernando! Olha, que coisa boa, não é? Toda sexta-feira, uma vez por mês, tem um programa novo, um tema novo de Fernando Lauria. Hoje, com o tema O Cérebro e o Medo. A ansiedade. Qual é essa relação? Como é que o cérebro lida com a ansiedade? E nesse triângulo aí, o medo e a ansiedade, né, Fernando, que nós vamos trabalhar hoje. Então, quem nunca sentiu medo? Quem nunca se sentiu ansioso? Eu já faço a primeira pergunta. Vamos embora. Então vamos sentar um pouquinho aqui. Vamos lá começar o nosso programa, deixar de frufru. Eu pergunto, é a minha 2, né? A 3. Então eu pergunto aqui. O cérebro. O que é o cérebro? Bem, Robson, eu acho que ao longo esse é o terceiro programa dessa nossa nova temporada, a gente vem falando bastante a respeito de emoções. Em abril falamos sobre razão e emoção, chegamos em maio, discutimos e conversamos a respeito da possibilidade de entendermos e de trazermos de que forma a gente pode trabalhar também essa questão emocional, e chegamos agora em junho falando sobre o medo, especificamente sobre o medo, não é? E o medo é uma emoção. E todas as nossas emoções, até brincamos sobre isso no programa passado, mas todas as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas ao nosso cérebro. Muitas vezes a gente remete essa emoção ao coração, mas as nossas emoções estão no nosso cérebro. Então, como você perguntou o que é o cérebro, eu digo que o cérebro, na verdade, é quem comanda a nossa vida. Ele sozinho não é tudo, mas ele é o grande controlador, vamos dizer, o grande maestro que nós temos a respeito das nossas emoções, dos nossos movimentos, dos nossos comportamentos e também da nossa personalidade. E sem dúvida nenhuma, quando nós falamos em medo, nós estamos falando da emoção que mais foi estudada até hoje. É verdade? E ainda é a emoção que nós mais não temos conhecimento total sobre ela, mas é a emoção que nós temos um conhecimento e um aprofundamento muito grande quando falamos de fato em medo.
E por isso que é importante nós falarmos sobre medo, é importante nós falarmos e relacionarmos medo com ansiedade. A ansiedade é uma condição que tem se tornado muito comum e cada vez mais presente. E aí, quando se fala em ansiedade, é importante que a gente possa diferenciar a ansiedade, que é uma ansiedade natural. Amanhã eu vou fazer uma viagem que eu estou esperando faz tempo. Isso me gera uma ansiedade. E é uma ansiedade natural. Da ansiedade patológica. Quando nós falamos em uma ansiedade patológica, nós estamos falando de uma condição em que realmente há um prejuízo na vida, no cotidiano, na rotina dessa pessoa, por conta desse medo. Porque o que é ansiedade? Nós já colocamos isso em outros programas, mas é importante que a gente ponha novamente e reflita. Quando a gente fala em emoção, nós estamos falando de um processo que é passageiro. Então eu preciso sentir uma emoção e essa emoção depois ela precisa ser recolhida. Quando essa emoção não se recolhe, isso gera o que a gente chama de transtorno de humor. Então a ansiedade nada mais é do que o medo, que é colocado para fora e que automaticamente não se recolhe. Então a ansiedade é um medo que permanece por um longo período de tempo e que aí gera diversas consequências físicas, inclusive, e que a gente vai conversar ao longo desse nosso bate-papo hoje. Fernando, quando você fala, gente, para ser bem didático, em patológico, a gente pode entender que a ansiedade, o medo é natural, ele tem que nós temos que vivenciar aquele processo e ele é passageiro. Quando ele se instala, o que você chama de patológico passa a ser uma doença. Eu estou procurando um termo que explique melhor o patológico. Mas o patológico em si, ele traz a condição de trazer prejuízo para essa pessoa. Ah, tá. Então, nós temos uma ansiedade que é natural, que é inata, que não me traz prejuízo, e a partir do momento que esta ansiedade começa a me trazer prejuízo, aí sim eu entro numa condição que a gente pode chamar de patológica. Às vezes, gente, nós, o adolescente, por si só, e aí depois vocês podem perguntar ou confirmar ou não, aquela emoção é mais exacerbada, né? É o extremo ou o mínimo. Ou você recolhe interiormente, ou você exagera e prolonga isso. Como é que o cérebro lida com isso? Porque nós estamos falando, um pouco do que nós falamos no programa passado, aqui no mês de maio, da razão e da emoção. Sim. Eu não sei se valeria a pena a gente fazer alguma correlação com isso. Sem dúvida, porque o que acontece quando a gente fala no período em que nós estamos na adolescência? Para que essa emoção ela seja passageira, nós precisamos da razão. Então, para que a gente tenha a possibilidade de fazer com que esse medo chegue e automaticamente eu consiga controlar esse medo, eu preciso da minha razão, que está presente nessa região da frente aqui do nosso cérebro, na região da testa que nós chamamos de córtex pré-frontal, que é a região responsável por permitir com que esse medo seja colocado para fora, e aí sim o córtex pré-frontal vem e segura esse medo e fala, opa, já deu. Agora está na hora de voltar e desse medo não ficar mais presente. Esse é o papel da razão e da emoção e do equilíbrio que nós temos que ter entre razão e emoção, inclusive para que nós não cheguemos nessas condições como ansiedade, depressão, euforia e todas essas emoções presentes por um longo período de tempo. Então nós temos a razão essencial, apesar de sermos seres muito mais emocionais do que racionais, e isso é fato. Nós temos aí a razão sendo importante e necessária para poder segurar esta emoção. E quando nós voltamos isso ao medo, Robson, o medo talvez seja a emoção mais estudada, porque de fato é uma emoção que está muito presente em todos nós seres humanos. E por que eu digo presente? Porque é tão difícil nós lidarmos com medo. Até por uma questão evolutiva. Se nós formos pensar lá nos nossos antepassados, nos homens das cavernas, eles, para que pudessem preservar a vida, eles tinham que estar muito atentos a todas as situações de perigo que eles passavam. Então, eles eram presas muito fáceis
diante dos predadores, os animais que conviviam com eles e que poderiam matá-los de uma forma muito fácil. Isso faz com que nós entendamos que hoje nós temos uma predileção e um olhar mais voltado para aquilo que pode nos trazer um prejuízo de uma forma maior do que para uma coisa positiva. As questões negativas, elas acabam para o nosso cérebro, por conta de toda essa evolução e essa necessidade de proteção que nós tivemos que ter, o nosso cérebro acaba dando um detalhamento, um enfoque, uma atenção maior para essas questões negativas, para que eu possa me preservar. Então, quando eu ouço uma notícia negativa, ela me chama mais atenção do que uma notícia positiva. Isso é natural e as pesquisas nos mostram isso. E diante dessa predileção, dessa vontade maior de buscar o que é negativo, o medo ele acaba se sobressaindo também. Então, a maneira como nós lidamos com o medo é uma condição ainda um pouco difícil para algumas pessoas, e é óbvio que isso não é uma regra. Eu posso lidar com o medo de uma maneira que certamente, me conhecendo, sei que é uma maneira mais difícil do que você se lida com medo. Certamente você encara o medo mais facilmente do que eu. E eu tenho mais dificuldade de lidar com o medo. Porque, de acordo com a maneira que a gente vai crescendo e que a gente vai sendo apresentado a esse medo, a gente vai aprendendo também a lidar com esse medo. E tem pessoas que lidam de uma forma mais fácil, mais tranquila com o medo, e tem outras pessoas que vão lidar com mais dificuldade. Eu, por exemplo, Fernando, posso ser claro e dizer para vocês, o maior desafio meu com relação às emoções é lidar com o meu próprio medo. Eu tenho extremo trabalho e dificuldade em lidar com medo e por conta disso sou uma pessoa muito ansiosa também. Ah, mas daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Mas eu quero voltar a um ponto que você colocou desde o homem da caverna até nós. Nós somos seres que vivemos e experienciamos coisas novas. As coisas novas, por si só, já dão um medo. Sim. Né? E esse é um ponto. O outro ponto é que o medo, pelo que você coloca aqui, é um instinto, não sei se como leigo, eu estou colocando isso, mas que nos protege, porque nos faz refletir das técnicas que eu posso usar. Eu vou me jogar no bungee jump. Nunca fiz isso na minha vida. Já montei em touro. Nunca é tarde. Já montei em touro. Quando eu fui montar um touro, quando vi aquele bichão, olha, o coração acelerou, me deu um medo. E aí eu ponderei onde é que eu estou, qual é a segurança que eu tenho. Então o cérebro foi se adaptando ali àquela realidade. Então eu digo, bom, eu posso encarar o touro porque eu estou seguro. Então, aí o meu medo foi passando. É por aí, Fernando? É isso. Na verdade, a gente pode considerar dois tipos de medo. Sim. O medo inato, que é esse que todos nós nascemos com eles. A gente tem que entender que o medo é considerado uma emoção primária. Quando eu falo emoção primária, eu falo de uma emoção que eu já nasço com ela. Então, todos nós nascemos com medo. Não que nascemos com medo, mas nascemos com o medo presente na gente. E nós vamos também adquirindo o medo que é aprendido. Esse medo aprendido é o que vai fazer com que nós lidemos com esse medo de uma forma mais fácil ou de uma forma não tão fácil. O medo inato, ele existe justamente para preservar a nossa vida. Eu até dei esse exemplo, se eu não me engano, foi no primeiro ou no segundo encontro nosso desse ano. Eu chego no 25º andar de um prédio, eu olho para baixo, e quando eu olho para baixo, eu sinto aquele frio na barriga. Esse frio na barriga é medo. E esse frio na barriga, ele acontece justamente para que eu me afaste daquele perigo que pode ser eu cair do 25º andar e, a partir daí, preservar a minha vida. Agora, a maneira, como o exemplo que você trouxe do touro, a maneira como você lida com o touro, existe um medo inicial que vai te preservar. Poxa, eu sei que é um risco eu estar em cima do touro e levar aquela cambalhota, enfim, não sei nem qual o termo que eu poderia. Aí o pessoal lá de Barretos poderia dizer melhor para a gente de São Paulo. Mas qual o termo que eu poderia usar? O que vai decidir se você, mesmo diante desse medo inicial que faz com que você pondere e pense sobre os riscos que aquele ato te traz. Ou vou pular de bungee jump, ou eu vou pular do avião lá com paraquedas, enfim. Você tem aquele medo inicial e o que vai te prender ou não para realizar aquela condição
é o medo que você adquiriu ao longo da sua vida. Pessoas mais medrosas ou que lidaram de uma forma mais difícil com o medo, que vivem em ambientes onde esse medo está presente de uma forma muito grande, certamente terão mais dificuldade, mais trabalho para enfrentar essas situações. Agora, pessoas que têm a possibilidade de lidar de uma forma saudável com esse medo, terão mais facilidade e enfrentarão essas situações que despertam esse medo de uma forma mais tranquila e de uma forma mais fácil. Então, o medo, ele se instala numa condição inicial, nós trabalhamos com ele. Já pensou um skatista com aquelas manobras todas, caindo com medo? Então você aprende a lidar com a situação real e na contemporaneidade nós não podemos ficar em casa, né, Fernando? Exatamente. Nós sabemos que tem algumas situações de violência, nós sabemos que existe um monte de coisa, mas a gente não vai poder ficar em casa. Sem dúvida. Aí a gente cria estratégias diante disso tudo para que a gente possa lidar com essas situações que muitas vezes são adversas. Eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para estudar, eu tenho que vir gravar o programa. Eu vou passar no meio de alguma região que possivelmente seja uma região mais vulnerável, que represente um perigo. Mas eu tenho que traçar estratégias para que eu possa chegar, até porque a gente também tem que levar, e eu acho que é essa a nossa missão, informações para onde quer que seja, né? Por mais que seja difícil, por mais que muitas vezes possa ser conturbado chegar até aquele lugar, é o nosso papel chegar até lá e vencer esse medo. Isso é simples, vencer o medo? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente precisa de um trabalho, né, e de um esforço para que a gente possa lidar com isso. E a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas é importante que nós estejamos dispostos e abertos para que possamos vencer esse medo, sobretudo quando esse medo nos trava, sobretudo quando ele impede que a gente faça as coisas. Muito bem. Vem cá, Fernando. Vamos lá. Vamos olhar ali para a câmera da verdade. Ontem eu fiz um convite para ele, ele não me respondeu até agora. Aqui foi só você e eu, a Bahia inteira, o mundo inteiro. Um beijo que esquis aí para Fernando Caldas, está assistindo a gente aí em Portugal, ou você aí na Alemanha, ou na Argentina. Nós temos público aí no mundo inteiro, em todas as escolas. Um beijo que esquis. Ontem eu fiz um convite para ele. Qual foi? Você não quer montar uma dupla sertaneja? Mas eu disse que sim. Ah, foi? Olha o medo. Então vamos chamar, nós vamos ao intervalo comercial. Era para você responder depois do intervalo. Vamos para o intervalo comercial, Evapt, Vulpt, e já voltamos direto aqui de Feira de Santana, dessa escola maravilhosa. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes, o esforço, o acolhimento e a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Eita. Voltamos. Não disse que ia ser rápido, é Vapt, Vulpt. Fernando, vamos sentar agora, esse cenário maravilhoso aqui preparado pela nossa diretora. Então, vamos lá. O sofá da Hebe, viu? Eu estava contando aos meninos. Mas também com uma direção dessa não tinha como ser diferente, não é? Que acolhimento aqui. Eu estava conversando, gente, com o Fernando. Aos meus 16 anos, eu me lembro, viu? Eu fui a São Paulo e minha tia era fã de uma grande apresentadora, a quem? A Hebe nossa Camargo. Madrinha e Hebe Camargo. Vocês são muito... Quem conheceu a Hebe Camargo, já viu algum programa? Vocês são muito jovens para isso.
mas nós, da nossa geração, foi uma grande cantora brasileira e apresentadora. E aí me encantei, e o sofá aqui da Hebe. E era uma dama, né? Todo mundo queria sentar no sofá junto com a Hebe. Chiquérrima. Para ser entrevistado por ela. Chiquérésima. Fernando, vamos lá. Gente, eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso público. Lindos, né? Maravilhosos. Quem já sentiu que estava ansioso por alguma situação? Levanta a mão. Quem é ansioso, se acha ansioso ou ansiosa aqui? 1, 2, 3. Ih, não dá para contar. Fernando, vamos continuar esse papo de ansiedade. Eu quero saber o seguinte: da ansiedade natural, da prova no dia seguinte, de participar de uma competição supernatural, o medo e a ansiedade, da ansiedade instalada. Perfeito. Aquela que não lhe deixa ir. O medo e a ansiedade passou e você faz a atividade. E quando você desiste? Essa é uma questão interessante e que tem sido cada vez mais frequente, inclusive por conta de um assunto que nós discutimos no programa do mês passado, que foi sobre o uso de telas. As telas também têm gerado um excesso de medo. Quando eu falo em telas, eu estou falando no uso excessivo de celular, de tablet, de computador. Isso tem gerado, na nossa população, de uma maneira geral, muita ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é quando esse medo não passa, como eu já havia dito. Então, quando nós falamos em medo, nós falamos de um preparo que é feito no nosso corpo, sobretudo através da liberação de noradrenalina e adrenalina, que são neurotransmissores. Neurotransmissores são moléculas químicas que agem no nosso cérebro para que esse cérebro tenha a possibilidade de se comunicar, para que as células do cérebro possam falar, possam conversar entre si. E a noradrenalina e a adrenalina, elas preparam o nosso corpo para a fuga. De que maneira? Nós temos liberação de noradrenalina, hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, libera a noradrenalina. Assistam o programa do mês passado, que nós colocamos uma imagem linda a respeito de algumas estruturas do nosso cérebro. Hipotálamo estimula a glândula pituitária, que estimula a glândula supraadrenal, para que nós tenhamos a possibilidade de liberação de cortisol. Cortisol é um hormônio que, em níveis ideais, ele regula o nosso sono, ele nos prepara para a luta, ele nos prepara para o momento de estresse também, assim como a adrenalina e a noradrenalina. Só que o que acontece? Quando nós temos excesso de cortisol, e isso acontece quando nós estamos ansiosos, esse excesso de cortisol, ele começa, em primeiro ponto, diminuir a produção de melatonina. Melatonina é um hormônio responsável para que a gente possa dormir. Então, quando a gente está ansioso, a gente não dorme. É por isso. Tem maior olha, gente, aí, ó. de insônia. Então, cortisol em excesso inibe produção de melatonina, isso faz com que eu sinta menos sono, possa ter mais insônia. Além do que, esse cortisol em excesso também, ele começa a agir sobre uma região do nosso cérebro que se chama tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é responsável pelas condições autônomas do nosso organismo. E vocês, na aula de anatomia, certamente já ouviram falar em sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é o que controla o meu batimento cardíaco, é o que controla a minha respiração. E aí o que acontece? A pessoa ansiosa, por conta desse excesso de cortisol em tronco encefálico, começa a sentir taquicardia, começa a sentir falta de ar, começa a sentir tremores, começa a sentir sudorese. Esse medo excessivo, ele age diretamente sobre o corpo. E o corpo tem todas essas reações características de uma ansiedade que acaba se tornando generalizada. Então a gente tem alguns tipos de ansiedade que a gente poderia falar. Por exemplo, a questão do transtorno do pânico. Quem nunca ouviu falar do transtorno do pânico? É isso que eu queria também que a gente abordasse aqui, essa questão do transtorno do pânico. O transtorno do pânico é uma condição em que, sem necessidade de medo, de um estímulo, na verdade, porque o que é a emoção? É um processo passageiro desencadeado por um estímulo. Então, para que eu desperte o medo, eu preciso de um estímulo. Eu vi um bicho que me assustou. Esse é um estímulo que desperta um medo. Faz o seguinte para mim, o pessoal da produção. Tem um slide aí que a gente ficou de colocar
Coloque esse slide para a gente, só para vocês verem a quantidade de estruturas no nosso cérebro que acaba sendo ativada quando nós falamos em medo. Não se assustem com esse slide, é só um exemplo para vocês verem que tem diversas estruturas. Quando eu vejo esse tubarão, por exemplo, que é o estímulo que vai despertar e que vai gerar esse medo, e aí eu tenho diversas estruturas que começam a ser ativadas para que eu possa me proteger e preservar a minha vida diante desse medo. Tem aqui uma estrutura que se chama substância cinzenta periaquedutal, na parte mais inferior direita desse slide, que é o que faz, por exemplo, com que eu me paralise. Geralmente, quando eu tenho uma situação em que eu esteja sendo apresentado ao medo, eu paro num primeiro momento. E depois eu começo a refletir sobre as outras condições que vão acabar acontecendo. Então esta é a reação que o nosso cérebro tem diante de um estímulo de medo, só que quando esse medo ele permanece por um longo período de tempo, a gente acaba gerando o que nós chamamos de ansiedade. E a ansiedade, sobretudo quando nós falamos de uma ansiedade patológica, ela vem decorrente e vem de encontro a esse medo frequente de uma forma extremamente grande, de uma forma extremamente intensa e que pode ser classificado de diversas maneiras. Por exemplo, o transtorno do pânico que nós havíamos falado. O que é o transtorno do pânico? É uma condição que acontece sem que haja um estímulo para esse medo. Eu não preciso nem do tubarão, como no exemplo desse slide, eu não preciso nem do tubarão, se quiserem tirar o slide agora pode tirar a produção que não tem problema. Eu não preciso nem do tubarão para que eu possa sentir medo. O que está causando medo em mim? Eu não sei. Só que aquele medo me paralisa. Por isso que eu falei daquela estrutura. O medo ele vem sem uma causa aparente, do nada, e ao mesmo tempo ele me paralisa. Isso nós também chamamos de agorafobia. A agorafobia é o medo por alguma condição que acontece momentaneamente em você. Então, por exemplo, eu estou no ônibus e aquela quantidade de pessoas dentro do ônibus faz com que eu sinta medo, com que eu paralise e com que eu trave. Isso é muito comum no pânico. Existe também dentro dos transtornos de ansiedade o que a gente chama de transtornos específicos. O que são os transtornos específicos? São todos aqueles transtornos que não estão relacionados ao convívio social. Isso é o que nós chamamos de fobia social. Então, quando eu travo, quando eu preciso falar em público, quando eu travo, quando eu tenho que expor alguma apresentação para um diretor, para uma diretora, para um professor, isso eu chamo de fobia social. Todos os outros medos nós chamamos de fobias específicas. O medo de uma aranha, o medo de cair da escada, o medo de subir na escada, isso nós chamamos de fobia específica. Dentro da ansiedade também existe um transtorno que se chama transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é quando esse medo ele toma conta de grande parte do dia dessa pessoa. Então ela passa o dia inteiro com essa sensação de medo, com essa sensação de incapacidade, muitas vezes, de poder realizar a sua atividade. Existe também o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático. Uma pessoa sofre um acidente de carro, por exemplo, e diante desse acidente de carro, ela não consegue mais entrar no carro ou não consegue mais dirigir um carro. Sempre que a pessoa passa, por exemplo, por guerras, entra no combate na guerra, ela passa por um transtorno de estresse pós-traumático após a guerra. E por fim, nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo é o TOC, o que nós chamamos de TOC, e é aquele que gera algumas obsessões e para corrigir essas obsessões, algumas compulsões. Então, um exemplo, eu tenho uma obsessão de que se eu relar nesse sofá, eu vou me contaminar por diversas bactérias. Isso é uma obsessão. E aí eu começo a criar, depois que eu relo no sofá, eu começo a lavar as minhas mãos insistentemente para que eu possa tirar e me livrar daquelas bactérias. Essa é uma compulsão. Então, uma obsessão acaba gerando uma compulsão e, com isso, acaba acontecendo o que a gente chama de TOC, de transtorno obsessivo-compulsivo. Fernando, quando é que nós sentimos que esses transtornos nós não conseguimos controlar e temos que procurar um especialista? Quando é que nós sentimos que temos que procurar um médico? Perfeito. Um profissional da saúde. Essa é uma questão muito importante porque toda vez que nós sentimos que estamos perdendo o controle sobre esse medo, ou seja, que nós já não temos condição de poder dominar esse medo,
é o momento de procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, para que a gente possa se consultar. Lembrando que sempre a terapia, independentemente de estarmos controlando ou não o medo, ela é importante, porque ela promove ligações e ela promove mudanças biológicas no nosso cérebro. Então, sempre que a gente puder, mesmo evitando de se chegar, como uma questão preventiva, para que não se chegue naquela condição de prejuízo total e de ansiedade instalada mesmo, é importante a busca de um profissional da psicologia, da terapia, para que a gente tenha a possibilidade de poder equilibrar e ter um domínio maior. Fernando, quando aqui a escola detecta isso e possa chamar os pais, possa indicar um especialista de saúde, um psicólogo escolar, um psicopedagogo escolar, e para que este aluno ou esta aluna possa, de fato, fazer um tratamento. Qual é o papel da escola ao detectar esses transtornos e se o aluno chega para a escola e diz assim, eu estou sentindo isso, o que fazer nessa hora? Se o aluno chega, talvez seja a melhor das condições dentro dessa situação, porque muitas vezes o aluno fica calado. E aí vem o nosso papel de observar também. Aquele aluno que não está empenhado, engajado nas atividades acadêmicas, aquele aluno que se mantém mais isolado, aquele aluno que, diante dos desafios normais que são oferecidos dentro da sala de aula, e nós temos desafios diários dentro do ambiente escolar, também já não consegue se envolver ou se afasta desses desafios, muitas vezes não falando sobre esse medo, mas demonstrando que existe algo que não está bem. A questão da automutilação, a questão, muitas vezes, da disputa entre alguns grupos dentro da própria escola, que a gente percebe um isolamento também maior de um aluno ou de outro. Todas essas são condições para que nós possamos chamar esse aluno, para que nós possamos conversar com esse aluno, acolher esse aluno, para que nós tenhamos possibilidade, mais do que isso, também de poder trazer a família, conversar com a família, e dentro desse trabalho conjunto, se não tivermos um psicólogo dentro da unidade escolar que possa promover esse atendimento, que nós possamos encaminhar esse menino ou essa menina para esse atendimento especializado, para uma atenção mais específica e necessária diante desse momento. Você trouxe também um vídeo aqui para a gente assistir. Isso que eu ia falar. Dentro de tudo isso que a gente conversou, tem um vídeo que elucida aí de uma forma bem didática, traz tudo que nós conversamos até agora. Vamos assistir? Então, você já reparou que todos nós sentimos algum tipo de medo, em maior ou menor proporção? Esses medos podem ser de um animal feroz, da dor de arrancar um dente, medo de cair de uma altura, medo de uma pessoa descontrolada e violenta. Muitos medos podem nos afetar e mudar nossos estados mentais. Estes medos são perfeitamente normais quando vêm de estímulos reais de ameaça à vida, pois nada mais é que uma reação de proteção e autopreservação. Isso significa que lutar pode ser sim uma reação positiva, e isso não tem nada a ver com violência. O que também não quer dizer que fugir seja uma reação negativa. Tudo vai depender da situação e das circunstâncias. Tudo está ligado ao instinto de preservação. Um dos mecanismos que ocorre quando sentimos medo é explicado pela neurociência. Diante de uma situação de pressão, medo ou risco, uma região do encéfalo chamada hipotálamo manda imediatamente um sinal para a glândula localizada no nosso cérebro, chamada de glândula pituitária, que, por sua vez, estimula a glândula adrenal, localizada sobre os nossos rins, liberando rapidamente no nosso corpo adrenalina, noradrenalina e cortisol, poderosos hormônios que nos fazem agir instintivamente para nos proteger das ameaças. Além disso, também caem os níveis de serotonina e endorfina. Esse mecanismo neurohormonal é de fundamental importância para a sobrevivência humana diante de perigos ou situações reais de risco. Os batimentos cardíacos aumentam, há um maior fluxo sanguíneo para os músculos e os reflexos são ampliados. Isso, como já mencionado, provoca basicamente duas reações, ou fuga ou ataque, como uma reação de proteção e preservação da espécie. Contudo, alguns medos são diferentes, pois são medos imaginários,
não são ameaças à vida e não se tratam de coisas reais que podem nos atingir fisicamente, mas de medos criados dentro da própria cabeça, da imaginação e que nem estão ocorrendo de verdade. Muitas vezes é medo de falar em público, medo de não ser amado, medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de doenças, medo de receber um não, medo de lugares fechados, medo de andar de avião, medo do escuro e tantos outros. Algumas pessoas erradamente condicionam seus cérebros a viver esses círculos mentais de medo e, diante das mais diversas circunstâncias da vida, disparam um mecanismo neural que determina fuga ou ataque e, com isso, de forma desproporcional, desenvolvem reações e ações que nunca fazem com que alcance seus objetivos e ainda criam grandes problemas na vida. Nessa hora, surge a irritação com o chefe, branco na prova, briga sem motivo, a autossabotagem fugindo das oportunidades e toda sorte de situações ruins e de nenhuma realização. O que adianta ter racionalmente todo um plano de agir, traçado na busca de suas metas e objetivos, se, diante dos desafios, a pessoa cria medo, trava e não realiza? O medo, neste aspecto, é um dos sentimentos de maior impedimento para as conquistas da vida. Agora, se pergunte e seja realmente sincero na resposta. Você, diante de um desses tipos de medo, já deixou de realizar algo? Provavelmente sim. Pois repare que este medo nada mais é do que condição criada pelo próprio pensamento e, como tal, podemos modificá-la e transformá-la em outro sentimento. Medo de situações reais de perigo exigem discernimento na ação. Medo irracional e sem causa real exige controle, equilíbrio e não validação de sentimentos tóxicos. Você sabia que nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário? Então cuidado com o que você pensa, pois seu cérebro está entendendo que aquilo existe e é real. Quando você pensa em tentar fazer e realizar, mas cria na mente medo de não conseguir, ou medo de se expor, de parecer ridículo, do excesso de crítica, de ser maltratado ou mal interpretado, de estar fazendo algo de errado, de não ser suficientemente bom, etc., você está dando ao seu cérebro a percepção de que realmente não irá conseguir, e ele segue o seu comando, ou seja, você realmente não vai conseguir. Isso acaba afetando a sua autoestima e autoconfiança, gerando um ciclo vicioso de perdas de oportunidades e perdas de conquistas pelo medo criado em seus pensamentos. Uma poderosa maneira de controle do medo é bombardear nosso cérebro de informações do que queremos e não do que não queremos. Quanto mais nos fixarmos a um pensamento, mais conexões neurais serão criadas e fortalecidas naquele sentido, e a persistência nesses pensamentos irão fortalecer cada vez mais essas sinapses neurais, tornando a conexão mais forte. Isso ocorre tanto para pensamentos de vitória, sucesso e conquistas, como para o pensamento de medo e fuga. Decisões e riscos precisam ser tomados o tempo todo. Transforme seu medo em cautela e a cautela em sabedoria de agir. Tenha coragem de tomar as decisões que estão há tempos nos seus pensamentos e no seu coração e que irão transformar sua vida no sonho de vida que você merece ter. Nós estamos em junho. Junho é o mês dos namorados. Sim. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Tem o maridão, tem a maridona, tem a paquera. Mas aquele adolescente que olha aquela colega, contempla aquela pessoa e contempla outro, mas não tem coragem de chegar junto, como essa garotada diz. Ir para Vera do meu tempo, junto, por causa do medo, deixa de fazer as coisas que vão nos trazer outras coisas, benefícios e alegria e felicidade por causa desse medo. Eu acho que um resumo legal que o vídeo traz é isso. Pense mais no positivo do que no negativo. Sim, isso é importante, mas a gente vai discutir essa questão da positividade. E aí, gente, vocês têm aqui uma diretora iluminada, Ana Verena, e com essa fala eu vou para o intervalo comercial e já volto, Vevapt
e Vulpit e fique na TV Conexões. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente, a inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes, o esforço, o acolhimento e a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Eita, não disse que ia ser rápido, e Vapt e Vulpit. Voltamos. Neste último bloco, Fernando vai fazer alguns comentários e é o bloco que eu mais gosto, é o bloco que vocês fazem perguntas. Então vão anotando as perguntas aí, que eu vou chamar vocês aí para falar diretamente com o nosso querido neurocientista Fernando Lauria. Então, Fernando, nós estávamos comentando do medo, da autossabotagem, Sim. Né, também. E da questão, muitas vezes, do... Eu disse que, evolutivamente, o nosso cérebro é dessa maneira. A gente tende a pesar muito mais o negativo do que o positivo. Sim. Mas, a partir do momento que a gente tem possibilidade de pontuar, e eu disse isso para vocês também no nosso encontro passado, no mês passado, no programa do mês passado. Nós temos que tentar buscar, e aí eu dei como exemplo, façam mapas mentais em que vocês digam ou coloquem ali o seguinte, né? Por exemplo, estamos aqui em junho, mês dos namorados, então eu quero conquistar tal menino, eu quero conquistar tal menina, e ali eu coloco todos os pontos positivos que me levam a essa conquista, para que eu possa, muitas vezes, vencer esse medo de chegar na pessoa a qual eu gosto e, consequentemente, peça essa pessoa em namoro. Então, comecemos a pensar no positivo, porque o positivo, sem dúvida nenhuma, ele fortalece estruturas do nosso cérebro que permitem com que eu consiga, de uma forma mais fácil, vencer esse medo. Não estou dizendo que isso é fácil, até porque já dissemos, e mais uma vez eu repito, evolutivamente o nosso cérebro está preparado para dar mais enfoque naquilo que é negativo. Mas quando eu começo a fazer esse caminho, esse trilhar e essa atividade de pensar no positivo, certamente eu vou lidar melhor com essas situações que eu tenho medo. Fernando, como último assunto para a gente passar aí para as perguntas, independente da religião ou credo que vocês tenham, mas nós temos uma tendência em algumas ou maioria das situações, quando nós se sentimos ameaçados ou com medo, orar. Sim. A fé. Como é que situa isso para o cérebro? Quando nós oramos, como é que o cérebro funciona nessa carga positiva? Isso, repito, independente da religião, do credo que você tenha. É interessante a gente falar sobre isso, apesar de não podermos cientificamente, né, falar ou provar a existência de Deus. Quando nós falamos em fé, nós temos a possibilidade de movimentar e de promover conexões. Quando eu falo em conexões, eu estou falando assim, de uma célula nervosa estar mais integrada, mais fortalecida com a outra, justamente em regiões do nosso cérebro que permitem com que nós tenhamos mais força. É por isso que a gente fala, metaforicamente,
A fé move montanhas. E move montanhas no sentido de nos dar força, ou seja, de permitir com que áreas do nosso cérebro que façam com que nós tenhamos mais coragem, que faça com que nós enfrentemos esse medo de uma forma mais fácil, elas acabem sendo ativadas. Então isso é tão interessante que tem alguns estudos que mostram, inclusive, que em alguns movimentos de fé em que as pessoas se ajoelham, olham para cima, juntam-se as mãos, essas regiões cerebrais elas são ativadas e isso permite com que nós tenhamos essa intensificação e esse fortalecimento no sentido de tomada de decisão de alguma situação que para mim aparentemente parece mais difícil. Então a fé cientificamente ela é trazida como essa força, como essa possibilidade de o nosso cérebro agir de uma maneira mais forte em regiões de tomada de decisão e de enfrentamento de situações de medo. Então, gente, nunca diga não. Sempre diga sim, ou eu vou me arriscar, eu vou tentar. Mas um bom dia, uma boa tarde, um abraço, falar do abraço, essa energia do abraço é fundamental. Não importa, o abraço ele é universal, representa o amor, a troca de energia. Como é que o cérebro vê o abraço nessa sinapse corporal que acontece também, como a sinapse cerebral reage a essa sinapse corporal. O abraço ele é algo tão interessante que quando nós abraçamos uma pessoa, nós temos a possibilidade de liberar no nosso cérebro um neurotransmissor, que é uma dessa molécula química que comunica uma célula nervosa com a outra, chamada ocitocina. Então a gente diz que a ocitocina é o hormônio do abraço. Quando eu abraço, eu libero ocitocina e a ocitocina é um dos neurotransmissores que permitem com que nós consigamos estabelecer de uma forma mais forte ou fortificar, consolidar as relações interpessoais. Então, olha como o abraço possibilita essa ligação, esse elo mais forte entre todos nós, não só pelo ato físico em si, mas porque é também através dele nós temos a liberação desse hormônio tão importante no nosso cérebro. Oxente, gente, então na hora de abraçar, abrace mesmo. Na hora de apertar a mão, aquela mão frouxa, Ave Maria. Com gosto, com aperta força. com gosto. Gente, eu quero saber do auditório aqui se tem perguntas. Levanta a mão aí para a gente organizar aqui o Baba. Se não tiverem, tem perguntas? Alô, alô, quem fala? João, faça a sua pergunta. Fernando está escutando e lhe vendo. Como se lidar com medo? Boa pergunta, João. Essa talvez seja a maior dificuldade que todos nós temos. Eu disse a vocês no começo do programa que para que eu pudesse lidar com o meu medo, eu tive que fazer um trabalho e não que hoje eu consiga lidar de uma forma fácil. Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior dificuldade que eu tenho. Mas dou um exemplo prático para que vocês possam lidar com o medo e que me ajudou bastante. Conhecer o meu cérebro me ajudou de uma forma muito grande a que eu pudesse lidar com as minhas emoções. E aí eu sugiro a vocês fazer o que a gente chama de caderneta das emoções. O que é, na verdade, a caderneta das emoções? É quando nós colocamos num papel, não precisa ser uma caderneta, eu pego uma folha de sulfite e divido essa folha de sulfite em 3 partes. E aí o que eu coloco? Na primeira parte, o estímulo. Eu sei que existe um estímulo. Na parte do meio eu coloco emoção, um estímulo que gera uma emoção, e essa emoção ela vai me dar o quê? Uma reação física. Toda emoção dá uma reação física. O frio na barriga, o vermelho no rosto, o pelo que arrepia, o choro que cai na face, tudo isso é emoção. E eu começo a anotar. Eu começo a anotar ali qual emoção foi despertada, qual o estímulo que gerou aquela emoção e qual reação física que eu tive. Isso vale não só para o medo especificamente, que o João perguntou, mas vale para todas as nossas emoções. A partir do momento que eu começo a entender quais são esses estímulos que geram esse medo, no caso, eu começo a tentar me afastar desses estímulos para que com isso eu lide melhor com esse medo. Certamente, estímulos negativos que me levam a medo de uma forma muito frequente, eu preciso tentar lidar ou me afastar deles para que eu consiga vencer esse medo. Esse foi um processo que, para mim,
foi muito interessante, permitiu com que eu conseguisse me entender de uma forma mais fácil, entender minhas emoções, e quando eu começo a reconhecer as minhas emoções, eu consigo controlá-las de uma forma muito mais fácil. Então a caderneta das emoções é incrível, Robson, João, e é uma possibilidade que nós temos para poder trabalhar não só com medo, mas também com diversas outras emoções que a gente lida no dia a dia e que muitas vezes tem dificuldade de lidar com elas. Então, Fernando, não fuja da realidade. Não podemos. Não podemos. Tem outra pergunta? Ali. Então, alô, quem fala? Eu sou o Alan e eu queria saber a respeito de como a gente consegue identificar o que a gente vê, se é real ou se é apenas coisa da nossa cabeça, assim, um medo interno, ou se é um medo que está querendo, assim, flutar, meio que fluir na nossa vida, sem motivo algum. Boa, né, Fernando? Boa pergunta. Parabéns. E essa é uma dificuldade que a gente tem, ela, de uma maneira geral, e que realmente muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Será que isso que está acontecendo, eu que estou criando, será que isso é algo da minha cabeça? Será que isso é real? De uma maneira geral, que eu posso dar de dica, não só para você, Alan, mas para todos que estão aqui hoje nos assistindo e em casa também nos assistindo, é que quando a gente começa a ter uma dúvida a respeito se isso é real ou não, já é algo que nos levanta um sinal de alerta. Porque quando estamos num estado de consciência em que esse medo realmente não nos domina, a gente tem uma maior facilidade em poder discernir o que é real e o que às vezes são alguns pensamentos que acabam chegando até a gente e tomando conta muitas vezes do nosso dia a dia ou daquele momento que nós estamos vivendo. A partir do momento que essa dúvida ela começa a se tornar mais presente e que eu começo a questionar se realmente ou não saber se realmente aquilo é real ou não, esse é um momento que é importante que nós procuremos ajuda. É um momento, inclusive, de autoanálise e que possibilita com que nós busquemos uma ajuda profissional, busquemos a ajuda de um familiar, de um professor, de um gestor da escola, ou seja, de uma rede de apoio que nós possamos ter para que com isso nós tenhamos aí um auxílio nessa diferenciação e nessa possibilidade de distinguir o que é real e o que não é real. Então, quando nós levantamos essa dúvida, é o momento da gente realmente procurar uma ajuda para que a gente tenha esse auxílio nesse momento. Gente, vem cá. Olha, falei uma coisa aqui, experiência própria, só posso falar das minhas experiências. E aqui eu tenho um profissional, vem para cá, Fernando, um profissional, um neurocientista, mas não tenham medo de pedir ajuda, de se aconselhar, não importa com quem seja, aquela pessoa que você sente mais confiança, é na escola, é na família, é com um amigo, se é com a namorada ou com o namorado, não importa, né, Fernando? Sem dúvida. Não guarde, porque quanto mais você acumular dores, piora a sua situação e a situação dos seus que te amam e te gostam de você e querem te ver bem. Então, a vida é para ser vivida com alegria. E temos mais uma pergunta. Vamos ver quem é. Oi, meu nome é Isabela. E eu queria perguntar como a gente pode identificar quando a ansiedade ela para de me proteger e começa a me prejudicar. Ou seja, quando ela se torna patológica. Perfeito. Muito boa pergunta, Isabela. E essa é uma condição que a gente precisa falar e precisa discutir sobre ela, que é justamente quando você percebe que esse medo, ele toma conta do seu dia de uma forma muito grande, de modo que você, e aí eu digo de uma forma muito grande, passando aí mais de 1 hora por dia, tendo esse medo te dominando e te incapacitando. Esse é um momento que a gente costuma considerar uma situação que está se tornando patológica e que realmente você tem necessidade de procurar ajuda. Como o Robson acabou de dizer, não tenham medo de procurar ajuda. Eu falo por mim, eu tive muito medo de procurar ajuda, mas quando a gente se abre para essa ajuda e quando a gente tem possibilidade de perceber o quanto sejam os profissionais, sejam a própria rede de apoio que nós temos em casa, na escola, contribuem, nos acolhem, nos abraçam, nos afagam
Isso faz toda a diferença e ajuda com que nós possamos vencer de uma maneira muito mais fácil esse medo. E uma outra dica que eu queria deixar também, Robson, que é importante de nós falarmos. Se houver necessidade diante de uma orientação médica, não tenha medo de tomar o remédio também. Porque às vezes, em situações mais complexas, o uso da medicação é necessária. E nós não podemos usar a medicação de uma forma errada, sem uma prescrição e uma orientação profissional. Mas, muitas vezes, para que eu consiga vencer essa ansiedade, há necessidade não só da terapia, mas associada à terapia, o uso da medicação, que também é importante. Isso é muito importante. Medicação só com a receita, a orientação profissional. Tá certo, gente? Temos mais perguntas? Alô, alô, quem fala? É Ana. Ana, vem aqui, pra cá, Ana. Vem aqui, vamos sentar no sofá e conversar. Aqui na TV Conexões é o divã do Fernando Lauria. Fala aí, Fernando, pra... Diga, Ana. Eu quero saber sobre o medo. O que sobre o medo você gostaria de saber? Qual a sua dúvida sobre o medo? Me diga. O que é o medo? Você tem medo de quê? É porque meu coração fica Acelerado. muito assustado. O menino fica me assustando demais na sala, me chamando a atenção. Eu não estou prestando atenção no professor, que me ajuda muito. Eu preciso de muito. Hoje eu estou me tremendo aqui de vergonha. De ansiedade, de nervoso, mas é normal, a gente fica mesmo. Eu também tremia, não que eu não trema ainda às vezes, viu? Mas eu também tremia as primeiras vezes. Mas diga. Ansiedade. Isso é muito comum, você sente isso muito, é isso? E também eu sofro muito sobre esse negócio de bullying também. Isso é uma coisa, vem aqui, que a gente vai conversar, mas não falando especificamente do medo, mas falando para você uma coisa e para todos que estão nos assistindo aqui, não só presentes, mas também em casa. Essa é uma conversa que a gente precisa ter muito grande a respeito de bullying. Porque sabe o que acontece? Todos nós aqui, se nós formos pegar, todos nós não somos iguais. Não existe nenhuma pessoa igual a outra. O meu cérebro não é igual ao seu, assim como o seu cérebro não é igual ao meu. E eu tenho qualidades, assim como você também tem qualidades. Você tem defeitos, assim como eu também tenho defeitos, assim como todos nós que estamos aqui temos defeitos. E o nosso trabalho dentro da TV Conexões, dentro da Estação do Saber desse programa, é justamente fazer com que a gente chegue até todos os alunos que fazem parte da rede estadual aqui da Bahia, para que a gente entenda essa diversidade que existe aqui dentro. E a partir do momento dessa diversidade, a gente tem a possibilidade do quê? De respeitar as diferenças. Você é uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, inteligente, com as suas dificuldades, com as suas facilidades, assim como eu também sou lindo, maravilhoso, inteligente, todos nós somos, mas a gente tem que entender que nós somos diferentes. O bullying, da mesma forma que a ansiedade, ele ataca diversas regiões do nosso cérebro que fazem com que a gente se sinta triste em alguns momentos, que fazem com que a gente se sinta com medo em alguns outros momentos. E eu digo para vocês, e agora eu estou falando para vocês, alunos da rede de ensino aqui do estado da Bahia, o bullying, ele traz muito prejuízo para todos nós. O bullying, ele não machuca somente o nosso cérebro, mas ele machuca o nosso corpo, ainda que não seja algo físico. E isso, às vezes, traz cicatrizes para nós, que levamos ao longo da vida e que são muito difíceis de serem curadas. Então, eu acho que esse momento e o seu papel aqui, Ana, dentro do que você nos trouxe, foi muito importante. Talvez dentro de tudo que a gente tenha falado ao longo desse programa, essa tenha sido a fala principal que a gente teria que trazer de conscientização. Meninos, meninas, meus amigos, minhas amigas, coloquem-se no lugar da outra pessoa quando você for rir dela. Coloque-se no lugar da outra pessoa quando você for falar dela, quando você for querer tirar sarro de alguma situação. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades e, acima de tudo, todos nós merecemos respeito. E eu quero fazer um pacto com vocês agora, que de hoje em diante, cada vez que a gente for pensar em tirar sarro de alguém, em zombar de alguma pessoa,
que a gente se coloque no lugar dela e que a gente sinta como ela estará se sentindo dentro dessa situação. Esse é um pacto nosso e que a gente leva ao longo desse ano para diminuir de vez por todas o bullying, que vai ser bom para mim, vai ser bom para você e certamente será bom para todo mundo. Não é verdade? E que assim seja. Obrigado, dá um abraço. Ai, eu estou emocionado, eu queria lhe dar um abraço aqui, muito especial, muita força. E aí, gente, olha, vem cá, eu vou falar aqui diretamente com vocês. Fica aqui com a gente. Nós nascemos para ajudar o outro, nós não crescemos sozinhos. Nós temos que identificar no outro quem nós somos e de mãos dadas crescer. Então, as Anas, as Júlias, as Marias, os Joãos, ele precisa ser incluído. Esse Estado é inclusivo, essa escola é inclusiva. Nós pertencemos ao mesmo grupo social. Temos que nos defender, temos que crescer juntos. Porque só no coletivo nós venceremos as desigualdades, seja ela de que ordem for, sexual, de gênero, de raça, financeira. Então, não há competição. Há unidade e coesão. E bullying é crime e denuncie. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Então, gente, na emoção, obrigado. Essas coisas que pela coragem... Fernando, sim. Eu não estou nem conseguindo mais. Eu estou realmente, gente, Foi emocionado. Um exemplo realmente de vencer o medo e ter coragem de dar um exemplo para todos nós. Então, mais do que nunca, Ana, o exemplo que você nos trouxe, nos deu, valeu por tudo que nós falamos. Obrigado. Fernando, para contratar você para palestra, aonde é que nós encontramos você, além da TV Conexões? Além da TV Conexões, no meu Instagram, @Fernando Lauria, só me chamar lá, que vai ser um prazer a gente conversar e também estar em diversos lugares como nós estamos aqui na Bahia e na TV Conexões. Em outubro, para professores, Fernando vai promover um encontro, um colóquio. Exatamente. A gente não chama de congresso porque é um congresso meio desconstruído. É o Neuroeduca Festival, onde nós trazemos toda a bagagem científica associada a muita arte, a muita música, a muita cultura, para trazer uma forma leve e uma forma desconstruída da gente conversar sobre ciência, que é necessário, que é urgente e que a gente precisa muito. Então, 18 e 19 de outubro, em Salvador, Neuroeduca Festival, eu espero vocês e vai ser um prazer. E a TV Conexão estará presente, transmitindo tudinho para você que não possa ir a este evento. Eu queria terminar este coisa com música, mas um beijo no coração. Agradeço aqui, ó, essa escola me deixa emocionado. Então, até o próximo programa e obrigado por vocês terem vindo.